Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos discutir então a fundo o Barroco. O Barroco que é uma escola literária surgida em Roma no século XVII. Como nós vimos na aula passada, o Barroco está ligado à Contra-Reforma, né? E essa Contra-Reforma tende a estabelecer os preceitos da Idade Média, né? E da Igreja frente aos ideais do Renascimento e a Reforma Protestante, né? Acho que bom já começarmos aí pelas características do Barroco. O Barroco ele tem uma abundância de contraste, tá? Que são contrastes, né? São coisas contraditórias. Então, as figuras de linguagem encontradas no Barroco é o paradoxo, né? A antítese. E essas figuras de linguagem elas vão representar esse dualismo, né? Esse embate entre as visões de mundo contrárias. Por exemplo, o teocentrismo, que era uma ideologia em que Deus era o centro de todas as coisas, contra o antropocentrismo, que é uma ideologia em que o homem é o centro de todas as outras coisas. Ao mesmo tempo, nós vamos encontrar na literatura barroca um embate entre a fé e a razão. Você também tem o uso constante de metáforas. O que é uma metáfora? Metáfora é uma imagem que vai simbolizar uma outra imagem. Então, por exemplo, isto aqui é uma cama de gato, né? O que é uma cama de gato? Imagine vários gatos dentro numa cama e você tendo que deitar nesta cama, né? É uma situação tanto que complicada, né? Então, isto é uma metáfora. Quando eu falo que o coração daquela pessoa é feito de pedra, eu estou pontuando que aquela pessoa, não é que o coração dela é de pedra, né? Estou dizendo que aquela pessoa não tem sentimentos, não tem emoção, né? Você também tem um gosto pelo exagero. Esse exagero ele vai se dar na própria jogada de palavras que nós vamos ver daqui a pouco, né? E pela opulência. O que é opulência? A questão da riqueza. É uma linguagem muito rica. Esta opulência da linguagem, ela se assemelha àquela opulência naqueles altares, lembra? Cheio de detalhes, cheio de ouro, né? Então essa opulência ela vai se materializar na palavra também, fazendo uso de hipérboles, né? O que é hipérbole? É uma figura de linguagem que estabelece o exagero. Um exemplo, por exemplo, os olhos dela têm o brilho de todas as galáxias, né? Imagine todas as galáxias do universo, resume, tente condensar a luz de todas as galáxias do universo no olhar dessa pessoa. Eu estou exagerando, a pessoa pode até ter um brilho no olhar, mas né, não quer dizer que esse brilho é de todas as galáxias, na verdade até cegaria, né? E de um rebuscamento da linguagem, uma linguagem rebuscada, uma linguagem rica, uma linguagem difícil, uma linguagem realmente em que o poeta barroco ele busca ali aquela palavra difícil de compreender, né? Riqueza de detalhes, né? Sobretudo nas obras arquitetônicas, nós já vimos isso na aula passada, né? Dramatismo, esculturas e pinturas com a intenção de despertar as emoções de quem vê. Eu acho que aquelas pinturas do Caravaggio que nós analisamos na aula é um bom exemplo disso. Aí no capítulo 6 do livro, você tem aqui algumas figuras do Caravaggio. Por exemplo, na página 22. Depois você tem aqui na página 25 aquelas esculturas. Se você pegar aqui na página 25, você tem a escultura de Cristo, né? Do Aleijadinho. Então, esse dramatismo vai aparecer nas esculturas, nas pinturas e também na poesia. Nós vamos ver muitas poesias aqui dos poetas barrocos que nos levam a essa dramaticidade, tá? O conteúdo frequentemente pessimista, em oposição ao sonho da grandeza renascentista. Então, nós vamos ver, por exemplo,
naquelas pinturas renascentistas do Da Vinci, nas próprias esculturas do Michelangelo, aquelas pinturas do Rafael, você vê que tinha beleza ali, né? Toda uma reviravolta para combater as trevas da Idade Média, né? E como o poeta barroco vai, de certa forma, se opor ao sonho renascentista, a poesia vai ser pessimista, justamente porque todo aquele caráter de luz que a gente vai ver no Renascimento, a gente vai ver depois que o barroco vai trazer também um caráter de trevas. Né? Por isso que você tem essa instabilidade dentro daquele conflito ali nas primeiras características. Né? E ao mesmo tempo você tem o que? A culpa, o retrato do sofrimento e presença da culpa ante o pecado. O sofrimento, né, na tradição medieval, na tradição medieval cristã, o sofrimento ele tende a ser visto como um método de purificação. Quanto mais você sofre, mais você é puro. Isso dentro do caráter medieval, tá? Não quer dizer que isso tem que ser uma lei para a vida, né? E presença de culpa ante o pecado, né? A questão da culpa e do pecado também é uma característica medieval. O feísmo, né? É o gosto pelo grotesco, pela exibição da miséria humana. O poeta barroco, o artista barroco não tem escrúpulos nem pudor para colocar o feio na sua pintura, tá? E ao mesmo tempo você tem um conflito entre o eu lírico e o mundo à sua volta, muitas vezes levando ao isolamento. Isso aqui não é só uma característica barroca, né? Nós vamos ver muitos poetas depois românticos, muitos poetas modernos que vão estar em conflito com o mundo. Aliás, o conflito entre o autor e o mundo é uma característica da própria arte, né? A arte ela tende a estabelecer a lógica do mundo mediante ao conflito que este autor, que o artista tem com esse próprio mundo. Pois bem, vamos ver aqui um primeiro conceito importante do barroco, o cultismo ou gongorismo. Mas aqui ficou mais estabelecido como cultismo. Gongorismo é mais visto na Espanha, tá? Esta linha de pensamento, conhecer seria descrever. O mundo é descrito por meio de sensações envolvendo as pessoas em uma espécie de delírio cromático, né? O croma, né? Aquilo, digamos assim, bem delineado. Essas sensações, por exemplo, né? Elas estão muito mais ligadas à questão dos sentidos, né? E então, até para essa questão da visão, né? Esse delírio cromático que é cheio de cores, que vai representar as sensações, eles vão ser materializados nas figuras de linguagem como metáforas, como já expliquei, antíteses, né, que é imagens contrárias, a gente vai ver isso daqui a pouco no poema, e sinestesia. O que é sinestesia? A sinestesia é os 5 sentidos, né? Olfato, tato, paladar, visão e audição. Além de figuras sintáxicas que tornam o estilo pesado, é tortuoso, é de difícil compreensão, tais como trocadilhos, dubiedades, né? Caráter dúbio, e pébatos. O que é hipébato? É aquela inversão da sintaxe. Você inverte a frase. Então eu falo a porta está aberta, eu faço um hipébato, né? Aberta a porta está. Os artistas que exploraram este aspecto se voltaram para o jogo de palavras, o preciosismo vocabular, erudição, rebuscamento da forma. Então você aqui se estabelece esta linguagem difícil da poesia barroca. Nesse sentido, podemos dizer que a realidade é retratada pelos cultistas de forma indireta, já que a preocupação, desculpe, está centrada mais no como representá-la, ou seja, a questão da forma. Arte é conteúdo e forma. A poesia barroca, ela tem ali a forma que se prevalece, né, sobre o conteúdo, tá? Então, na análise de uma poesia barroca, você tem muito mais que estabelecer ali a compreensão da forma do que necessariamente, né, ir direto ao conteúdo. É através da forma que você vai entender o conteúdo, tá? E o estilo cultista também recebeu o nome de gongorismo por ter como principal representante o poeta espanhol Góngora.
Perdão que eu voltei a tela aqui. O segundo conceito, dentro da arte barroca, é o conceito conceptista, né? O conceptismo, ou quevedismo. Quevedo, que foi um poeta romano. Tá? Para os conceptistas, o conhecimento pressupunha uma análise cuidadosa do objeto, a fim de conhecer sua essência, chegar aos conceitos que o definem. Depois vai ter a filosofia de Immanuel Kant vai estabelecer alguns limites para isso. Né? Kant vai dizer que é impossível conhecer o objeto em si. Algo também que ele estava equivocado. Os barrocos estavam mais certos que Immanuel Kant. Seus argumentos se centram na razão, na inteligência e pretende convencer pelo raciocínio, sem prejuízo dos sentidos. Ou seja, você tem ali a razão, ela está ligada ao conceptismo. Por isso que o conceptismo é o conteúdo. E a emoção está ligada ao cultismo. Tá? Ao invés do exagero e exuberância do cultismo, o estilo conceptista buscava concisão e ordem, operando sobre os mecanismos da lógica. Então, nós vamos ver daqui a pouco que há ali, na poesia barroca, a forma, né, dando, dando ali uma espécie de véu sobre o conteúdo. Mas aquele conteúdo, por mais difícil que seja, por causa da forma, tem uma lógica. E esta lógica se destaca, né, como silogismo e sofisma. O silogismo, que vem da própria filosofia socrática, né, da Grécia Antiga, foi a filosofia ali da Grécia Antiga, principalmente a filosofia socrática em diante, que vai estabelecer o que se chama silogismo. É uma forma de raciocínio dedutivo que, partindo de duas premissas básicas dela, conclui uma terceira logicamente implicada. Por exemplo, todo homem é mortal. Maurício é homem. Maurício é mortal. Ou seja, né? Aqui você tem duas premissas e uma terceira que conclui realmente, né, a relação entre as duas primeiras premissas. E isso é silogismo. Tá? Já o sofismo é uma coisa mais complicada. Trata-se de um argumento que parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão inadmissível, mas irrefutável formalmente, ou seja, inquestionável de acordo com as regras formais do raciocínio. O sofisma tem por objetivo dissimular a verdade por meio de esquemas que aparentam seguir as regras da lógica. Há muito sofismo, por exemplo, hoje na internet, né? Pessoas que estabelecem premissas verdadeiras da realidade, mas chegam numa conclusão que até deturpam a própria realidade. Mas vou dar um exemplo aqui, né? Racismo é só uma palavra. Ok, racismo é só uma palavra. Segundo, não há por que discutir sobre palavras. Essa aqui é uma premissa. Tá, a palavra em si você não discute, a palavra em si ela é. Ok, então aí você tem a terceira, a premissa, na verdade a conclusão, né? Da relação entre as duas premissas. Já que racismo não é uma palavra e não pode se discutir palavras, então não há por que discutir racismo. Aparentemente aqui tem uma lógica, mas não, isso aqui é sofismo, porque racismo não é uma palavra. Racismo é um fenômeno da sociedade. A palavra racismo é que dá identidade a esse fenômeno. Né? É a mesma coisa de eu pontuar que violência contra os animais é apenas um termo. Não há por que discutir um termo. Termo é termo, então não há por que discutir a violência contra os animais. Isso é estupidez. Né? Então, é a mesma coisa falar, você faz uma excelente prova, eu te dou um zero. E eu falo assim, meu aluno, zero é apenas um número. Não há por que ficar discutindo números. Então, não há por que ficar discutindo a sua nota. Então, há muitos sofismas na internet, né? Os terraplanistas, por exemplo, fazem muito isso, né? Eles partem da observação do real. Ah, eu estou vendo a linha do horizonte. Logo, a linha do horizonte é uma borda. Então, logo, a Terra é plana. Né? Então, cuidado, a internet está cheia disso. As fake news, né? Muitas pessoas aí discutindo várias coisas, cinema, política, e sociedade por meio das paixões, e aí a paixão ela leva ao sofisma, né? Nós realmente temos que ser racionais nesses aspectos. Você não pode ficar acreditando naquilo que você quer acreditar.
Você tem que ver se aquilo que você acredita é a verdade. Pois bem, vamos ver como é que então funciona esse cultismo e o conceptismo dentro da poesia barroca, né? Eu vou apenas analisar, eu vou ler o poema todo, depois vou analisar só a primeira estrofe e o resto do poema nós analisamos na aula online, né? A aula aqui já está com 15 minutos, então precisamos já nos despedir. Mas antes disso eu vou fazer aqui a leitura do poema. O todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo o sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em parte todos em toda a parte, em qualquer parte sempre fica o todo. O braço de Jesus não seja parte, pois que feito Jesus em parte todo, assiste cada parte em sua parte, não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos disse as partes todas deste todo. Fácil, né? Bem simples, um poema bem simples. Vai cair na prova, vocês vão tirar 10, porque esse poema é a coisa mais simples que vocês leram. Não, claro que não. Esse poema é extremamente difícil, apesar daqui, né, desse poema, não ter nenhuma palavra difícil. É um poema que ele se dá, a dificuldade dele se dá justamente por causa desse jogo de palavras. Esse jogo de palavras que vocês se perderam aí na minha leitura é o que nós chamamos de cultismo, tá? Ele rebusca a linguagem aqui, ele faz um jogo de linguagem, ele cria essas imagens de antítese, né, de paradoxos, né, todo, parte, parte, todo. E, na verdade, tudo isso esconde, se prevalece sobre o próprio conteúdo. Eu vou ler apenas aqui a primeira estrofe e explicar, tá? E depois o resto a gente vê na aula online. O todo sem a parte não é todo, a parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Professor, não entendi nada. Ok. Vamos ver qual é a lógica disso. Qual que é o silogismo que ele está fazendo aqui. Né? Digamos que você, meu querido aluno, você comprou uma pizza brotinho. Na sua casa tem 4 pessoas. Então, certamente, essa pizza brotinho é um pedaço para cada pessoa. Chega o motoboy. Você vai lá, pega a pizza, né? Antes de entrar em casa, você vai passar álcool gel na embalagem da pizza, para não levar uma pizza contaminada para dentro da sua casa. Ao mesmo tempo, depois você vai higienizar suas mãos, né? E aí você vai abrir a caixa e na caixa só tem 3 pedaços. O outro pedaço não se sabe. Ou a pizza veio faltando, ou o motoboy safado comeu aquele pedaço. Ok. E aí você vai ligar para a pizzaria. E na pizzaria está lá um pizzaiolo barroco. E esse pizzaiolo barroco vai ouvir sua reclamação. E ele vai dizer isso para você. Meu caro cliente, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. O que ele está querendo dizer? Você recebeu 3 pedaços, certo? Está faltando uma parte. O todo sem a parte, caro cliente, você tem até razão. Não é todo mesmo, né? Porque se você comprou um touro de 4 pedaços, está faltando uma parte. Agora só tem 3 partes. No entanto, a parte sem o todo não é parte. Como assim? Ora, bolas. A parte o faz todo, sendo parte, certo? Então, aquele pedaço de pizza que você quer é uma parte que faz o todo sendo parte. Então, não se diga que é parte sendo todo. O todo que você quer é a sua parte. Na casa, para aliviar não a sua parte, mas para aliviar um todo. Ou seja, quando ele faz esse jogo de que a parte sem o todo não é mais parte. Tudo bem que o todo é feito por uma parte, mas a partir do momento que você tira aquela parte, aquele seu pedaço de pizza que você vai comer, aquilo deixou de ser parte. Aquilo já é um todo. E o próprio todo, que agora tem 3 partes, é um todo feito de 3 partes. Não deixou de ser todo. E as outras 3 partes também são um todo.
Ou seja, o todo não é feito de partes. A parte é um todo que faz o todo. Não sei se vocês me entenderam. E se vocês não me entenderam também, I'm so sorry. E na próxima aula nós vamos discutir o resto do poema. Ok? Então deixo aqui um abraço para vocês. Né? Um abraço a vocês, a família. Né? Se cuidem e lavem as mãos. Bye bye.